Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de Direito Sistémico, grupo de estudos. Portanto, é um grupo de estudos em que estamos a ler obras relacionadas com as constelações. Neste momento estamos com a leitura desta obra, A Cura, de Bert Hellinger. É um grupo que se reúne às terças-feiras, nesta mesma sala Zoom, às 20h30, hora de Brasília, e à 00:30, hora de Portugal. Esta semana temos connosco, para nos orientar, o professor Marcos Castro. Muito obrigada, professor, por estar aqui connosco, por se doar a este grupo fantástico. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado a gravação mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Esta noite temos para fazer a leitura a nossa querida Aline. Obrigada, Aline, por se disponibilizar também a fazer a leitura para nós todos. Entretanto, o professor Marcos Castro também irá abrir espaço durante a leitura para que possam colocar perguntas, compartilhamentos e nessa altura poderão levantar a mãozinha virtual aqui da barra de atalhos das reações ou então a mão física. Entretanto, durante a leitura agradeço que mantenham os microfones fechados. Muito obrigada. Passo agora para você, Marcos, por favor. Obrigado, Manuela. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Bom estar aqui novamente. Eu só esqueci de fazer uma pergunta que eu sempre faço para você, Manuela. Se ficou alguma pergunta ou alguém gostaria de fazer alguma intervenção, colocar algo com relação ao encontro passado. Ficou algo aí para ser respondido? Ficou alguma reflexão? Não ficou nada pendente, Marcos, mas como sempre o René diz que as perguntas difíceis ficam para você. Ai, ai. Então tá ótimo. Então, se alguém que está aqui tem algo sobre o encontro passado, senão a gente pode começar então, Manuela. Eu percebi, eu vou compartilhar algo assim. Eu percebi que daquele encontro que nós falamos sobre compaixão, isso reverberou bastante, assim. Eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas que se colocaram nessa marcha, assim, né, para internalizar um pouco sobre essa palavra e esse experimentar mesmo essas camadas da compaixão, buscarem em outros autores, né? E eu achei isso muito bacana, assim, foi muito legal. E ainda esse é um processo, né, que vai ganhando profundidade, assim, mas olhar para compaixão, acho que ficou isso, assim, para mim, nesse sentido desse convite, né, olhar para a compaixão e como ela se apresenta também para você, nessa essência. E aí, esse foi um ponto, assim, que eu vi que foi reverberando bastante aí. Eu Obrigado, suponho que Cleusa, ainda pelo esteja... texto. desculpe, Marco, por favor. Que eu recebi um texto, estou vendo que a Cleusa está aqui. Obrigado a Cleusa que mandou um texto. E você estava falando que alguma coisa, Manuela. Eu suponho que ainda esteja a reverberar por muito tempo. Sim, sim. Podemos começar a leitura? Sim, sim. Pode ser, Aline, por favor? Ok. Vamos lá. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais. Nesse sentido, também campos morfogenéticos. Ele me disse que, no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram em diferentes áreas da vida
a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falamos também sobre uma alma mundial, uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falarmos sobre uma alma coletiva, falávamos sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas deste campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tornam-se a serviço todos aqueles que permanecem a este campo espiritual. Todos aqueles que pertencem a este campo têm de concordar com essa suposição, mesmo que contradigam a razão. Este campo espiritual define principalmente aquele que pode ser percebido e sabido pelo que pertencem a uma alma coletiva. Desta forma, a este campo espiritual, assim, tais campos espirituais não estão, de forma alguma, relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistema de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante nesse livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do atribuído a ela na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em contexto com alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união dos seus membros, que possuem pouco em comum com a palavra espírito, no seu sentido amplo de inteligência criativa e de amor criativo, chegando até a ser opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais. Ok, Aline, eu vou fazer uma breve intervenção aqui, porque talvez esses conceitos aí possam gerar um pouquinho de confusão, e aí quero trazer um pouquinho para vocês, então, dessa experiência e dessa trajetória, inclusive quando o Bert falava, né, sobre alma, sobre espírito. Aqui ele faz menção ao Rupert Sheldrake, e o Rupert Sheldrake, em um momento, ele foi convidado também para participar dos seminários Hellinger na Alemanha, né? Ele esteve na Alemanha conosco, e foi um presente, né, tê-lo ali, porque aí o Rupert, ele fala desses campos, né, os campos morfogenéticos, aí nós temos essa expressão campos espirituais. E por que começou isso também, assim? Porque se falava muito em alma coletiva, né, em alma como esse sentido muito relacionado, ou tantas e tantas vezes colocado, sob esse aspecto religioso, e que tornava algo muito pessoal. Então, quando se trouxe essa palavra campo, foi justamente para que isso pudesse ser verificado, estudado e medido. E medido. E aí é que o Hellinger fala, olha, isso foi tornado impessoal, isso foi objetivado. Para quê? Para que pudesse ser estudado, para que pudesse ser realmente verificado sem essa conotação de
crença nesse sentido, olha, se eu acredito, isso vale, se eu não acredito, isso não vale, se eu tenho essa religião, isso vale, se eu não tenho essa religião, isso não vale. Então veio essa expressão dos campos. E aí o Rupert Sheldrake fala bastante para nós, né, sobre esses campos morfogenéticos, que podemos associar aqui nesse aspecto que o Hellinger está falando para nós, sobre a alma coletiva. Aqui um detalhe, então, quando a gente vai falar de alma, já podemos tirar simplesmente aquela ideia de que a alma é somente aquilo que está preso dentro de um corpo. Tá? Percebe que a alma, sim, quando se refere a essa alma pessoal, algo tão profundo, mais íntimo, só que ela vai além. Ela interage também com esse meio. Ela se projeta, e por isso aqui está se falando, então, dessa alma coletiva. A gente pode fazer algumas associações quando a gente vai falar das consciências, da consciência pessoal, da consciência coletiva, da consciência espiritual. Lembra que a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. E aí, nesse aspecto de alma, também o Hellinger vem falar aqui, olha, alma coletiva ou campos espirituais, eu vou distinguir em algum momento quando eu falo de espírito. E por isso que parece que começa a ficar, nossa, mas o que é o quê, né? Dessa forma. E quando o Hellinger vai falar do espírito, assim como ele falou para nós da consciência espiritual, e a gente vai ver mais para frente, né? Essa consciência que olha a tudo, né, a todos com essa benevolência, e aí não tem essas distinções que existe na razão propriamente dita, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então, veja que o Hellinger vem falar aqui assim dessa alma coletiva, mas também ele já dá um toque sobre o espírito. E aqui, alma coletiva, ele está colocando junto com esses campos espirituais. Então, eu queria só pontuar algumas distinções aqui para vocês. Bem nesse início, ele ainda vai desenvolver aqui um pouquinho, para que a gente possa ir clareando um pouco, assim, e que isso possa sedimentar, assim, aterrissar em nós um pouquinho melhor. Não sei se conseguir esclarecer um pouquinho só, porque a gente ainda vai seguir com isso, mas era só para a gente já começar, pelo menos, a ter um pouquinho essa distinção. Tudo bem para vocês? Ok, ok. E só complementando, assim, quando o Hellinger fala, olha, essa alma coletiva, né, vejam que está dentro desse pertencimento, né? Aqueles que pertencem a essa alma coletiva. E nós vamos fazendo aqui umas junções, né? Com aquilo que a gente falava da boa consciência, da má consciência, como é que se atua dentro dessa alma coletiva que está presente nesse sistema. E se a gente fala do sistema por primeiro, é o sistema familiar. Então, quais são as crenças, quais são os valores, quais são as informações presentes dentro dessa alma coletiva. E aí, por isso que vai ter depois lá a distinção com o espírito, porque nessa alma coletiva existem informações próprias de cada sistema, de cada grupo. E depois a gente vai olhar isso de uma forma muito mais abrangente, dentro desse poder original, esse espírito atrelado a essa força criativa. E aí já abarca todos, já sem distinções. Então veja que quando o Hellinger falava essas distinções de alma, de espírito, assim, ele tinha essa amplitude, assim, que chegava até nós, quando ele falava do espírito, quando ele falava da alma, quando ele falava da consciência, inclusive pessoal. Ok, eu acho que a gente pode seguir. Os sistemas de crença. O campo espiritual que une os membros da nossa alma coletiva por meio de convicções em comum constrói um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda razão. Aceitar pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa
alma coletiva. Como você já deve ter percebido, aqui entra um jogo os outros círculos de nossa alma coletiva. Por exemplo, a religião, assim como outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência no medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo, se questionarmos tais convicções ou se nos afastarmos dela. Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico buscam trazer à tona a irracionalidade delas. Devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como desistentes. Trata-se do sacrifício da própria razão, em nome do direito ao pertencimento. Podemos imaginar que quão difícil é sentir a nossa razão, quando isso nos pode custar a saúde e a vida. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que ele é capaz de se liberar das armas desse sistema de crença? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode ser modificado sob a influência de outros movimentos espirituais, vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, não podem vir do interno da alma e do campo espiritual que a domina. Eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior, da nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem do outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e do seu amor limitado. Já antecipei aqui alguns aspectos na segunda parte desse livro, intitulado de O Espírito. Falarei mais sobre os movimentos do Espírito que ultrapassam as fronteiras da nossa alma coletiva. Você por mim, eu por você. Retorno agora aos movimentos de nossa alma coletiva que conduzem a doenças graves e, finalmente, à morte. Primeiramente, havia mencionado o movimento Eu Sigo Você. A seguir, mencionarei os movimentos Você por mim e Eu por você. O efeito mais limitante e com consequência mais ampla para a nossa saúde e o da decisão interna, eu por você, ou seja, o desejo de adoecer ou morrer no lugar de outro membro familiar. Não que essa decisão seja proferida em voz alta ou, consequentemente, é necessário um centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isso vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares, por meio de nossos representantes. Ao representar uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo apenas a sua doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa, que mostra a direção para a qual nossas doenças apontam, e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona outra transferência, no qual outro membro familiar diz: você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, a mãe que abortou ou doou um filho. A pessoa que diz no seu íntimo, eu por você,
é geralmente um filho. Às vezes pode ser um parceiro. Neste caso, devido a uma transferência ligada à família e à infância dele. Ok, Aline, a gente já pode fazer uma pausa por aqui. Quando ele traz aqui para nós sobre esse sistema de crenças, né? Ele diz assim, olha, que esse campo espiritual, ele une os membros da nossa alma coletiva por meio de convicções em comum, constitui um empecilho às nossas observações racionais. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês assim, com relação a essa alma coletiva e aquilo que talvez você enxergue dentro do seu sistema e que classifique como isso é certo ou isso é errado. E aqui nesse caso, vamos colocar assim que você olha como isso é certo ou isso poderia ser feito de uma outra maneira. Essa é a razão falando. E aí tem as crenças e as informações do próprio sistema, do coletivo, que está presente nessa alma coletiva. E veja como é difícil se atrelar a essa razão, porque essas informações são muito fortes dentro do sistema. Essas informações que estão presentes dentro dessa alma coletiva, elas são realmente valores quase que intocáveis dentro desse sistema. E quando se toca nesses valores e se vai fazer diferente ou se quer mostrar algo diferente, se experimenta isso que o Bert está dizendo aqui. Olha, será que eu posso abrir mão desse meu pertencimento? Porque essa alma coletiva une todos esses da família. E por isso é tão difícil mostrar algo diferente. E por isso que quando nós falamos de mostrar, talvez, se for algo diferente, é preciso muito respeito e humildade. E é preciso estar em sintonia, inclusive com essa força que é maior, que abarca e que está presente nesse movimento espiritual, onde o Bert vai classificar como espírito, nesse movimento do espírito, de onde essa cura pode vir de um outro lugar. Por isso que quando se tenta, dentro do próprio sistema, fazer algo, e inclusive isso está muito relacionado à nossa postura de como é esse fazer e como eu me coloco para fazer. Porque se eu me coloco acima, se eu me coloco como aquele que sabe mais ou que descobriu algo mais importante, mais correto, mais eficiente, e olho para essa história como sendo esse maior, vai gerar distanciamento. E aí veja mais uma vez, aqui dentro da razão, não tem essa distinção, poxa, mas eu estou mostrando algo bom. A boa intenção, obviamente que ela está aqui. Eu estou mostrando algo que vai trazer o sistema para prosperar ainda mais. Mas veja o quanto é importante a sua postura e a sua conexão com essa força maior. E em alguns momentos, o que vai ser exigido de você é esperar, é suportar, ver esse sistema, reconhecer esses valores presentes do sistema e suportar também tudo isso. E eu sei que isso é exigente para cada um de nós. Porque, principalmente aqueles que chegam na constelação familiar, descobrem algo tão profundo e, nossa, agora eu quero mostrar todo esse movimento. Isso tantas e tantas vezes gera distanciamento. Isso não aproxima, isso separa. E aí, por isso que eu digo, exige de nós também essa espera, exige de nós uma mudança ainda mais profunda em nós mesmos. Em nós mesmos. Como essa força criativa e como essa força de cura que vem de outros lugares, e o Hellinger falava isso, isso vem de outros lugares. Agora eu me retiro para um campo de outras forças. E algumas vezes o Hellinger dizia isso, eu me lembro de estar junto com ele, assim, conversando, e ele falou assim, Marcos, agora eu me retiro para um outro lugar. E era nesse momento que Hellinger fazia essa conexão, justamente com esse poder que nós podemos falar de original, porque quando ele fala dessa palavra espírito. E aí sim, isso exige de nós muito centramento e essa entrega, para que a gente possa, dentro desse nosso pertencimento, também acolher o pertencimento de
todos esses que fazem parte dessa alma coletiva, do jeito que foi e do jeito que a história se mostrou para nós. E eu sei que isso muitas vezes toca em pontos em que é preciso suportar, é preciso aguardar. Talvez nem seja você aquele que vai mostrar algo diferente, mas talvez sim, seja você aquele que colocou algo em movimento para, em algum momento, se apresentar esse diferente. Isso não é em vão. Isso não é em vão. Isso tem um grande efeito. Um grande efeito. E que vai, mais uma vez, exigir de nós também essa humildade. Talvez não seja você, mas sim, talvez esse movimento se inicie também por você. Percebem a diferença disso? Ok. Deixa eu comentar. E aí o Hellinger traz a frase, né? Dentro da alma coletiva, ele está falando dessas transferências. E aí vocês, alguns, né, talvez já conheçam essas frases dentro da constelação familiar, em que muitas vezes se apresentam nas dinâmicas que estão ocultas aí dentro do sistema, e por isso que o Hellinger fala assim, não é que agora eu vou dizer verbalmente essa frase e tenho consciência disso ao dizer assim, você por mim, eu por você. O que ele está querendo dizer com isso? Que essas dinâmicas, elas estão presentes no sistema e elas, tantas vezes, se apresentam de forma inconsciente. Alguém quer pagar o preço pelo outro. Alguém quer sofrer pelo outro. Alguém quer amenizar a culpa do outro. Alguém quer, em última instância, morrer pelo outro. E se coloca nesse lugar. E se coloca realmente assim, como uma pessoa que não se permite, por exemplo, ter sucesso na vida. Aqui ele deu um exemplo, uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, né? Abortou um filho, ou um filho que morreu precocemente, vem um outro filho e olha para essa situação. E esse filho diz: mamãe, eu me coloco totalmente no seu lugar. É como se ele estivesse dizendo: pode deixar que eu sofro por você. Eu sei que para você essa dor é muito grande, então eu vou sofrer por você. Eu vou me colocar no seu lugar. Isso é um amor que cura? Ou esse é justamente o que a gente chama daquele amor cego? E por que cego? Porque isso só vai trazer mais dor e sofrimento dentro do sistema. Isso, inclusive, vai fora da ordem. Então, essas frases, quando emergem numa constelação com os representantes, mostram as dinâmicas que estão ocultas, mostram esse desejo oculto na alma de reparar algo e que não vai, porque pertence também ao destino desse outro, ao movimento desse outro, à exigência que está presente também para esse outro. Então, essas são frases em que nós percebemos tantas e tantas vezes dentro da constelação familiar e que dificultam o sucesso, a prosperidade, esse caminhar de forma leve, de forma serena, dentro do sistema, especialmente por alguns membros. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, por que que isso acontece? Isso acontece por amor. Isso também é amor. Também é amor. E a constelação familiar, eu vejo situações assim como essa, o quanto ela nos auxilia a se despregar disso. O quanto ela nos auxilia a poder enxergar esse outro e a poder nos enxergar, finalmente olhar para si, sem estar enredado, né? Sem estar completamente emaranhado nessa situação e nesse destino. E de repente, então você vai ter que tomar conta de si, fazer algo por si, porque começa a reconhecer esse outro, começa a olhar esse outro e a força também que tem esse outro. Aquela força que atua sobre mim também atua sobre esse outro. E aí, se dar conta disso, muda uma chave. Isso muda uma chave para que você esteja ali também por você.
e não simplesmente dentro dessa frase. Eu por você, mamãe, morro. Eu por você, mamãe, adoeço. Crianças adoecem o tempo todo dentro dessa frase, porque olham para o relacionamento da mulher, do homem, do papai e da mamãe e querem se colocar nessa relação. Querem, normalmente, reconciliar esse homem e essa mulher, querem juntar esse homem e essa mulher. Isso adoece. E adoece porque quando essa criança também se coloca nesse lugar, ela faz algumas alianças, seja com a mulher, seja com o homem. E quando ela faz essa aliança, ela tem que rejeitar um dos dois. Ela tem que rejeitar o papai, ela tem que rejeitar a mamãe. E ela não está, então, na sua força. É como se na alma, e aqui na alma, então, esse sentimento mais profundo, houvesse um rasgo. Eu fico com você, mamãe. Ou então eu fico com você, papai. E eu me coloco contra um, contra outro. E o físico vai mostrar a doença. O sintoma vai aparecer. São frases que o Hellinger traz para nós aqui como transferências e que estão presentes por conta dessa alma coletiva no próprio sistema e que vincula a todos dentro desse sistema, porque nós pertencemos nesse sistema e todos têm o mesmo direito de pertencer. Podem perguntar, gente, também. Agora eu já falei bastante. Marcos, qual seria para você a diferença do Bert da alma do espírito? Oi, Mônica. Você estava no começo, não? Tava. Não, Tava? no começo 100% É, não. tá. Depois. No começo eu falei um pouquinho sobre isso. O Hellinger vai falar para nós um pouco mais sobre o espírito. Inclusive, ele fez uma provocação aqui, que para a gente, assim, olha, do que eu estou falando agora sobre alma coletiva e campos espirituais, não se confunde com o espírito, que eu vou trazer mais adiante. Né? Então, aqui ele trouxe a alma, e eu fiz assim uma associação para nós assim que talvez fique também mais claro sobre, lembra quando a gente falava da consciência, a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Isso. Então aqui ele traz essa alma, e aí eu falei assim, olha, alma não é simplesmente assim restrita ao aspecto pessoal que está presente dentro de um corpo. Claro, também se referimos à alma, assim, esse lugar mais precioso dentro de você, mais profundo dentro de você, dentro dessa essência, só que essa alma também se expande, e ela interage, inclusive, com o que está à sua volta, com o meio, com a sua família, com o seu coletivo. E dentro desse Vai além, né? Exatamente. E dentro desse primeiro sistema, a família. Aí eu estou tratando aqui sempre essa alma coletiva dentro desse aspecto familiar. Hellinger falou até assim, dessa alma mundial, que são informações presentes para todos, dentro dessas leis naturais. E aí ele falou assim, olha, depois eu vou falar sobre espírito. E eu só fiz uma provocação assim, o espírito, tantas e tantas vezes que ele se referia a esse poder original, a esse movimento original, aonde se percebe pelo simples movimento. Cada um, né? E aí, por enquanto, assim, vamos ficar com isso por enquanto, porque o livro ainda vai falar um pouco mais para nós sobre isso. Mas eu acho que já é um pouquinho para vocês irem colocando algumas coisas no devido lugar. Mas algumas coisas deixa guardadinha aqui na prateleira, que nós vamos retomar mais para frente, para dar mais espaço para isso. Obrigada. Tudo bem assim para você, Mônica? Ok. Mais alguém, gente, gostaria de falar, perguntar? Oi, Mara. Oi, Renato. Não, desculpa, Marcos. Posso tirar a aula do Renato. Marcos, e assim, quando a gente percebe que o filho, nesse caso, ele está
né, olhando assim, está entrando como salvador. Aí como assim a gente poderia estar liberando esse filho? Ok, Mara, ótimo. Bom, primeiro, o Renato é um mestre para nós, né? Então, é um Uma elogio live você atrás chamar da de outra. Renato, tá? Desculpa. Renato é um querido, né? Quem tem aula com o Renato vê quanta docilidade existe ali no Renato e Sim. o quanto ele traz realmente os ensinamentos do Hellinger por ter acompanhado o Hellinger e toda a sua trajetória, né? Então, Renato, para mim, também é uma grande referência. Mara, e você traz algo importante. Então, aí é uma postura que você traz, olha, como mãe ou como pai, quando percebo que esse filho está dentro dessa relação, ou querendo fazer algo por essa relação, ou querendo tomar algo para si e que é próprio dessa mãe ou desse pai. É, esse é o aspecto que você está trazendo, certo? Ok, então, quando se percebe isso, já é assim, um ganho enorme. Perceber Uhum. isso, trazer isso para sua consciência é um ganho enorme. Por quê? Porque tantas vezes a mãe ou o pai não percebem, ou tantas vezes a mãe e o pai não suportam aquela culpa e permitem essa situação. Isso não significa nada como ser bom ou ser ruim, tá? Isso também está de forma inconsciente atuando. Agora, quando eu percebo isso, eu falo: "Opa, então como é a minha postura em dizer para esse filho: 'Filho, aqui é comigo. Aqui eu dou conta. Aqui você não entra. Você permanece sendo apenas o filho. E aqui quem é a grande sou eu. Eu tomo isso para mim. Isso pertence a mim e, por exemplo, ao seu pai.' E aí você não deixa espaço para esse filho se colocar dentro dessa relação. Você não deixa espaço para esse filho assumir algo por você. Agora você tem que mostrar isso na sua postura. Isso não é só uma frase solta. Porque se o filho não acreditar em você, ele vai continuar fazendo. Porque inconscientemente pode ser que a mãe ou o pai sim desejam que esse filho se coloque nesse lugar. O Hellinger, em algum momento, chamou assim: aqui eu encontro uma família de assassinos. E isso é muito forte. E o que ele estava querendo dizer? Que mesmo talvez vendo uma situação, essas pessoas colocavam os outros nesse lugar. Sim, faça você por mim. Sim, faça você, esteja você. Sim, morra você por mim. Sim, adoeça você por mim. Isso não é fácil. Não é tão fácil simplesmente assim perceber, mas realmente internalizar e viver toda essa dor, porque é um movimento que gera dor. É um movimento que é difícil também para esses pais. E por isso esse filho se coloca ali dentro de uma posição de o grande, o salvador, para trazer a palavra que também você trouxe, filho quer salvar. Agora, se os pais mostram que estão bem e que bem, o que que é esse estar bem aqui? Estar bem significa eles entraram nessa sintonia e aceitaram, disseram sim para isso. Isso é difícil, não significa que seja fácil, mas eu estou em sintonia, e se eu estou em sintonia, isso para mim vale, isso para mim segue, isso é meu. Essa é a postura desse pai ou dessa mãe quando percebe que esse filho está querendo fazer algo por um ou pelo outro. Agora, quando a gente vai ver isso na prática, muitas e muitas vezes, né? Quando eu digo assim, algumas vezes, muitas vezes, para não ficar colocando algo como realmente determinado e certo. Existem alianças secretas. A mãe faz aliança com o filho, o pai faz essa aliança com o filho. E aí eles entram dentro dessa aliança. E essa aliança significa nós estamos contra esse ou contra aquele. E aí é preciso sair disso. É preciso abandonar isso e olhar para aquilo que pertence realmente a esse pai e a essa mãe.
sem trazer esse convite ou essa isca para a criança, porque a criança percebe tudo. Eu sempre digo, olha, os pais não escondem nada dos filhos, nada. Aí alguém vai falar assim, não, mas eu não brigo na frente dos meus filhos, né? A gente, nada. Tudo é percebido pelos filhos, inclusive porque estão dentro dessa alma coletiva dessa família, e ainda mais próximo com o filho, mãe e pai. Então, não é o fato de falar ou não falar, mas é você realmente vivenciar em si essa postura. Vivenciar em si essa dor, se for preciso. Vivenciar em si também essa alegria, porque os filhos gostam de ver a alegria nos pais também. Essa alegria genuína e que libera de tanta coisa. Certo, Obrigada, Mara? Marcos. Obrigadão. Obrigado, querida. Às vezes, falar, né? A gente fala e algo também vem à consciência. Ainda assim, é preciso vivenciar. Ainda assim, é preciso ter essa experiência. Quando você vive isso, quando você tem essa experiência, quando você está nessa sintonia, nesse centramento e diz, filho, aqui você não entra. É como se colocasse realmente o homem e a mulher ali tão juntinhos que não tem espaço para esse filho entrar aqui no meio. Nessa relação, não. Existem outras formas desse filho participar. E aí, quando tem essa experiência, o seu corpo também recebe essa informação. E aí, quando essa informação entra no seu corpo, você se coloca também em uma nova direção. É possível se colocar numa nova direção, é possível tomar uma decisão bem consciente, com muito mais consciência. Ok. Hoje estou falador, hein? Vamos ler. Olha, esse livro vai ser tenso até o final, hein? É assim, a gente fala assim, o livro é tão fininho, né? Vai ser rapidinho, né? Não é bem assim, às vezes. Então, Ele é bem profundo. ainda mais esse livro, Pegam. realmente. Esse livro tem uns conceitos, assim, que assim, são flechadas de amor. Eu fiquei presa aqui, eu ainda não estou conseguindo processar. Eu queria ouvir um pouquinho mais, Marcos, se você me permitir. Nesse parágrafo que ele fala assim, ó, como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo, né, os outros círculos de nossa alma coletiva. Por exemplo, a religião, assim como outras filosofias, estabelece seu poder e influência no medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva, o medo de perdê-lo, se questionamos tais convicção ou se nos afastamos dela, né? Ele fala, né, que para ter a cura precisa de algo novo, né? Mas para ter algo novo a gente fica em risco de perder esse sentimento de pertencimento. E aí, como que a gente lida com isso? Isso me deixou assim com uma interrogação aqui. Ótimo. Aqui, essa parte, ela está bem relacionada àquilo que eu disse, olha, quando existem informações dentro do sistema, então, informações que estão presentes na alma coletiva, e essas informações podem estar relacionadas a vários campos, né? Tem a religião, por exemplo, né? Qual é a informação sobre religião na família tal, né? Por exemplo, aqui eu vejo a Mônica aqui na família Portela, qual é a informação sobre religião? Na família Claro, qual é a informação sobre isso ou aquilo? E de repente vem alguém dentro desse sistema e quer mostrar uma nova informação. Ó, a religião não é bem assim como vocês estão falando, não. Religião para mim, bom, primeiro, eu sou ateu, eu já nem acredito em Deus, para mim eu não tenho religião, e começa a trazer informações diferentes desse sistema. Esse é o ponto. Quando começa a trazer informações diferentes desse sistema, porque você tem a razão e acredita em algo, por sua experiência, por exemplo, porque nessa sua experiência pessoal, inconscientemente está sempre perguntando assim: olha, mas o que é que eu preciso fazer para continuar pertencendo aqui? Porque isso é forte.
Essa informação da alma coletiva é forte. E, aliás, por conta desse coletivo, foi que nós sobrevivemos. Isso garantiu a nossa sobrevivência. O preço é alto. O preço é alto. Se você se imaginar uma bebê sendo deixada ali de lado, fatalmente você iria morrer. E aí, dentro desse coletivo, desse primeiro sistema, foi garantido para você, inclusive, a sua sobrevivência. E essa sobrevivência vem à custa também de informações de uma história que está presente nessa alma coletiva. Então, quando você quer apresentar algo diferente, é como se você distanciasse desse pertencimento. Porque o sistema fala assim: olha, Aline, para você pertencer a esse sistema, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí você vem falando: não, mas isso eu não faço. Opa! E aí começa esse distanciamento. Começa a sensação também do quê? Que nós já falamos? Da culpa. Começa uma sensação de culpa. E quando o Hellinger veio falar da cura, essa cura ligada a algo novo e externo, aliado a essa força original que vem do espírito. Foi nesse ponto que ele estava tocando. Aí eu fiquei um pouco assim, sem saber aonde você relacionou esses dois pontos que você falou. Mas sim, existe essa sensação, né, de que, poxa, será que eu posso pertencer fazendo algo diferente? E aí eu disse assim, em alguns momentos, Aline, talvez você vai precisar esperar um pouquinho mais para trazer essa informação nova ou para afrontar essa informação que é nova. Agora, parênteses, quando é que o sistema cresce? Quando justamente tem contato com esse algo novo. Tem contato com essa informação nova, porque é como se esse membro do sistema estivesse dizendo: olha, vocês ainda precisam olhar para isso com amor. Isso ainda não foi olhado com amor dentro do sistema. E mais uma vez eu digo, para isso é preciso muito respeito e humildade. Para trazer esse algo novo e ainda assim, sempre olhar e respeitar essa história. É isso que ele está falando aqui, nesse momento. E essa cura que vem desse novo, vem desse amor justamente do Espírito, que esse amor é muito mais abrangente, ele já não faz distinção, já não tem isso certo ou errado, já não tem o grupo que serve, o grupo que não serve, mas todos estão a serviço de algo maior que a gente ainda não compreende, talvez naquele momento. Respondi para você? Agora ficou um pouco mais claro. É assim, eu Ok. vou aproveitar, Marcos, eu vou compartilhar. Porque assim, quando eu comecei a estudar constelação, a minha mãe teve uma grande rejeição sobre constelação. E assim, isso me deixou lá naquele fiozinho, né? Tô perdendo meu pertencimento. Então, isso me toca, me mexe muito. Eu tenho uma dificuldade de falar com ela sobre É isso. isso, Então, essa fica... é a sensação. Isso que, então, para você que vivenciou, essa é a sensação. Essa é a sensação de estar se distanciando. E aí nós vamos voltar, então, assim, na palavrinha postura. E eu falei de boa intenção, eu sei que esses que têm contato chegam cheio de boas intenções, e, Aline, eu me lembro de uma vez que estava em um evento, né, de constelação, e era Dia das Mães. Dia das Mães. E aí uma participante abriu o microfone e disse assim: minha mãe não pode nem sonhar que eu estou aqui no Dia das Mães em um evento de constelação. Por quê? Porque ela também chegou na família e ali muito mais próxima à mamãe, ao papai, querendo apresentar um mundo novo, como se tivesse descoberto algo novo e melhor. E aí isso gerou um distanciamento. Então, como eu disse assim, em algum momento você vai colocar isso na prateleira e vai precisar suportar. Porque assim, talvez assim vai falar: "Nossa, mas eu nem falei nada para minha mãe. Eu simplesmente estou aqui". Aí, como eu disse assim, essa conexão é sentida. Essa conexão, ela está presente. E a nossa postura em chegar nessa mãe, em chegar nesse pai, é preciso estar simplesmente no nosso papel de filho,
como filhos. E isso é muito mais interno do que externo. O externo talvez chegue até primeiro, porque internamente já se saiu do lugar. Já se colocou em uma posição um pouco mais elevada do que deveria. Mas assim, Marcos, só para a gente finalizar como foi algo pessoal, né? Eu nem cheguei, eu nunca nem falei o que era constelação, eu só falei, minha mãe, eu estou fazendo um curso de constelação. Aí tudo que eu vou falar para ela, mas isso é constelação? Eu falei, não, mãe, eu tô falando de outra coisa, eu não falo de constelação com a senhora. Nem tem essa opção. E aí a gente fala, né? Toda vez que a gente vai fazendo curso, vai fazendo as coisas, você saiu de casa para fazer curso de novo de constelação, mas você está com isso ainda? Nem dá tempo de eu explicar, de contar para ela o que é. E, ó, fique tranquila, porque assim, você está fazendo os seus cursos e você também está se trabalhando e você não se trabalha sozinha. Eu disse, a gente está conectado? Existe essa alma coletiva aqui que nós estamos estudando. Existe essa alma pertencente ao sistema, e se você vai para o seu lugar, isso se movimenta dentro do sistema. Se você vai ocupando o seu lugar e essas desordens existem dentro do seu sistema, o outro é convidado a também a se movimentar, mesmo que você não fale nada. E talvez em algum momento, sim, se você estiver nessa postura super serena, inclusive com você mesmo, você pode perguntar: Ah, mas você gostaria de saber sobre constelação familiar, mãe? Eu não preciso pressupor que ela não vai gostar, ou que ela não quer saber, ou que ela não quer que eu vá, porque isso eu já me coloco acima. Então, eu simplesmente chego como filho, mais um curso, e a sua mãe pode ver em você se isso também está sendo experimentado de uma forma benéfica pelo próprio sistema. A gente pode mostrar isso, mas não precisa falar nada, é com a nossa postura, com as nossas ações. Isso sim, desperta algo dentro do sistema. Eu acho que cada um aqui talvez tenha um pouquinho de uma experiência quando começou com a constelação e se foi aquele que iniciou essa nova visão, nova postura e internalizou algo. Porque isso movimenta dentro do sistema, não tem como. Não tem como. É assim. É assim. Eu vejo alguns concordando aqui comigo. Alguns então passaram por isso também ou estão passando, viu, Aline? Você não está sozinho. Oi, Ronaldo. Deixa eu fazer uma provocação. Esse comportamento da pessoa precisar do aprovação, do consentimento ou do reconhecimento da mãe, né, com relação a qualquer coisa que ela venha a fazer, não está relacionado à questão de não ter tomado a mãe e não ter tomado a vida, né? Mãe, eu vou fazer da minha vida o que eu recebo, tudo que a senhora me deu, como a senhora me deu, do jeito que veio. Ok, mas eu vou fazer do meu jeito, o melhor para honrar todo o meu sistema. Não tem a ver essa questão da pessoa precisar da aprovação, ou do consentimento, ou do, assim, e não em relação a movimentar o sistema. Porque se a pessoa está no seu filho, está no lugar de filho, tomou os pais, né? Ele tem a vida e o caminho dele, né? Ele vai movimentar o sistema do jeito que precisa ser movimentado, se ele está com essa força. Estou errado ou estou certo? Bom, nós estamos falando dentro de uma consciência espiritual, então não vou nem falar em certo ou errado, né? E aí o que eu vou trazer para você é assim, postura. Para tudo isso que você trouxe, para cada frase existe um peso assim que pode estar de um lado ou de outro. E aí é preciso verificar como isso está internalizado em nós. Então, quando você diz assim, se esse filho ainda busca o reconhecimento, ainda busca a aprovação dessa mãe, desse pai, pode ser que ele esteja numa postura de uma criança? Sim, pode ser que ele esteja numa postura de uma criança, que ainda espera algo desses pais, que ainda busca e faz algo
por esses pais. Isso é uma postura. Aí quando você trouxe assim, poxa, mas e quando esse filho também toma esse pai e essa mãe, entende que isso foi suficiente, aquilo que ele recebeu, e talvez aquilo que ele não recebeu, e com aquilo que ele não recebeu, foi aquilo que permitiu ele crescer, e com tudo isso, ele consegue colocar isso em ação em forma de gratidão. A gratidão em ação é uma outra postura. E aí esse filho já não precisa exigir mais nada desses pais, já não precisa nem sequer tentar mudar algo dentro do sistema, como você trouxe, eu preciso mudar algo aqui, porque ele expressa o seu assentimento da forma como foi, e aí a ação dele, a postura dele e o modo dele de agir já mostra por si só algo diferente. E aí, então nós temos vertentes diferentes para isso que você trouxe, que eu colocaria dentro dessa palavra postura. Como é que internamente você está e como é que você expressa isso? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque às vezes aqui na cabeça se pensa algo, mas internamente se coloca acima de e se quer fazer algo para provar algo dentro desse sistema e muitas vezes que é e sabe coisas melhores para esse sistema. Aí esse distanciamento vai acontecer. É assim. Então, esse centramento nosso a todo instante, por isso que eu falava assim, né? Como era bom encontrar o Hellinger, porque o Hellinger estava sempre centrado. Nos momentos mais descontraídos, assim, de repente você se deparava com aquele olhar dele lá assim, você percebia esse centramento, e mais do que isso, ele te colocava no lugar sem falar nada. Era assim com o Hellinger. Era assim. O que era muito bom. O que era muito bom. Ok, Ronaldo? Obrigado. Mais alguém, gente? Acho que a gente não vai conseguir ler muito. Mas tudo bem, vamos seguir um pouquinho então, Aline. Só um pouquinho, Marcos. Ah, Cleusa. Oi, Cleusa. Só compartilhar isso que você falou de estar do lado do Bert, né? Então, assim, teve 2 momentos assim, muito especiais. Uma vez lá em Goiânia, no final do seminário, eu estava na porta e ele chegou e ele ficou do meu lado também, esperando alguém que viria pegar. Como eu não falo inglês fluentemente, nada, então não tinha nem como conversar com ele, né? Então, assim, foi uma troca de olhar, e foi assim, não sei quanto tempo, não foi uma coisa muito rápida, a gente ficou um tempo ali se olhando, né? E realmente é uma coisa muito profunda. Só quem pôde vivenciar isso vai ter ideia do que é, né? Aquela postura dele ali no final do evento, esperando a carona, eu parada e um olhando para o outro. Assim, é algo que eu não vou esquecer nunca. É isso mesmo. Você falou, eu lembro de vários momentos assim, né? Mas eu vou contar um momento só que eu lembrei agora que foi, além de momentos inusitados assim, de encontrar o Hellinger no banheiro e daí você fica meio assim, né? Você não sabe se olha, se não olha, que vai para lá, se vai para cá, né? Isso não grava essa parte aí, Manuela. Mas eu me lembro uma vez eu estava numa constelação no México e eu era um representante. E esse representante, ele ficou deitado, assim, quase que o tempo todo, assim. Ele tinha alguns papéis ali, assim, parecia muito importante, mas eu estava de olho fechado. A maior parte do tempo estava de olho fechado. E aí terminou a constelação, eu escutei o Hellinger falar assim, e eu estava muito ali, assim, no papel ainda, né? E eu só vi que eu ia me aproximando de uma pessoa, assim, ia deitado, me aproximando de uma pessoa e toquei nos pés dessa pessoa. E aí terminou a constelação, que eu ouvi algo assim, eu agradeço. E aí, hora que eu abri os olhos, eu estava de frente, assim, aí o Hellinger estava abaixado, assim, e a gente se encontrou, assim, sabe? E aí nós ficamos nos olhando ali, assim. Aí foi essa sensação sua, assim, só que foi algo muito próximo, né? E aí a gente ficou também não sei quanto tempo ali se olhando, e era isso, assim, era um olhar
quando o Hellinger vai falar para nós assim dessa força original, quando ele fala de alma, é realmente você experimentar isso, assim, né? Experimentar e alcançar esse algo mais profundo dentro dessa janela. E foi essa experiência de talvez poucos segundos, mas pareceu que demorou uma eternidade, assim, desse encontro dentro desse olhar. E o quanto isso é expressivo, o quanto isso movimenta dentro de você mesmo, né? Então, assim, por isso que tantas vezes a gente fala para o representante, não precisa falar. E é melhor que você possa sustentar isso no seu olhar. Nossa, mas eu quero dizer que eu amo, então sustente isso no seu olhar. Mostre isso nessa sua postura. Veja o efeito disso. Como é você passar essa informação de olhar para olhar, de olhar de um para o olhar do outro. E aí a gente percebe que a gente consegue entrar também em camadas mais profundas. E prestem atenção nisso, vocês também, né, consteladores, o quanto se deseja fugir do movimento para ir para um abraço. Se deseja fugir desse movimento. E eu falo, não, fica mais um tempinho aqui, sustenta isso. Mas você está gostando tanto que quer abraçar, então sustenta aqui no olhar. E aí a gente vai percebendo o quanto esse olhar traz informações preciosas de alma para alma. Isso é Obrigado, uma Cleusa. tem que ir só sentindo mesmo, né? Assim, a pessoa se colocar nesse lugar, se permitir essa conexão, né? Para poder saber o que é. Exato. Manuela, eu acho que a gente para por aqui? Podemos parar, Marcos. Já agora vou aproveitar também para colocar aqui algo. Esse sustentar o olhar, em vez de correr para o abraço, às vezes fico na sensação que o correr para o abraço, no correr para o abraço, eu vou no papel de criança e sustentar o olhar, eu permaneço no adulto. Isso. E sustentar essa sensação, esse sentimento, essa emoção e tudo aquilo que pode ser expressado justamente como esse adulto. Porque senão se foge rapidamente nesse abraço, cai nessa postura tua. Especialmente, vamos supor, se estamos falando de um olhar de um filho para um pai, de um filho para uma mãe, rapidamente ele pode ir para esse lugar de essa criança que ainda espera esse acolhimento e esse abraço. E que pode ganhar tanto ao sustentar esse olhar como adulto e que é alimentado também através da criança. Essa criança é alimentada, essa criança vem junto, e essa criança recebe, e essa criança sente, e essa criança se enche e se completa desse sentimento. E aí, tantas e tantas vezes, o que a gente vê, esse adulto também não precisa ficar o tempo todo querendo ir cuidar ou fazer algo pela essa criança, e que em transferência se mostra em cuidar e fazer algo pelos outros, sabe aquele que não cuida de si, não olha para si, está sempre querendo cuidar do outro, do outro, do outro e do outro. E aí, quando a gente vai ver essa criança que ainda esperava ser cuidada e acolhida, e quando se retoma isso e essa criança ganha esse olhar através do adulto, ambos crescem juntos e a criança pode ser a criança, ser apenas a criança. Obrigada, Marcos. Obrigado, querida. Fique à vontade, então. Não sei se tem algum recadinho. Marcos, posso falar um minutinho? Oi, Mônica, pode, por favor? Rapidinho. Primeiro, agradecer, essa aula foi maravilhosa. E se eu posso falar com você 2 minutos, como e aonde? Pode, vou deixar até... você quer um contato depois daqui, é isso? Particular, 2 minutinhos, particular, rapidinho. Vou deixar meu telefone no chat. Qualquer um, se quiser falar comigo, meu telefone está no chat. E ele responde rapidinho, tá?
Às vezes. Eu vi a Cláudia hoje aqui. A Cláudia me perguntou algo hoje sobre alma, espírito. Cláudia está aqui ainda? Deixa eu ver. Eu vi que a Cláudia entrou. Não sei se ela está aqui. Eu não sei se ela pegou o começo também da conversa. Mas que bom que ela esteve aqui também. Mônica, deixei meu celular no grupo e deixo para todos. Gente, aí eu tirei umas fotos, tá? Vou postar lá no grupo. Quem estava com câmera aberta saiu, tá bom? Ó, eu vou aproveitar e deixar também, eu criei um novo perfil do Instagram para a gente falar de constelação. Quem não viu ainda, está começando isso. É Marcos Castro Constelador. Quem quiser, eu estou colocando coisas sobre constelação lá. Alguns aqui eu já vi por lá. Manuela, passo para você, querida. Marcos, vou só trazer aqui algumas pessoas escreveram aqui no chat, então agradecer esta excelente partilha, a riqueza, portanto diz aqui, por exemplo, a Vera Lúcia, Marcos e grupo, gratidão e muito bom estar com todos, as experiências que vocês compartilham, traz a riqueza para a leitura deste livro. A Simone escreveu: os olhos são as janelas da alma. A Mónica, entretanto, também já falou, mas a certa altura também colocou: seria pontuar cada um no seu lugar, não é? E pessoas a agradecer este encontro. A Rosane também. Muito obrigada a todos, muito obrigada por estarmos aqui todos juntos nesta partilha, nesta alma coletiva também deste grupo. Linda. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrega, pela sua dádiva. Muito obrigada, Aline, também, pela sua leitura, pelas questões que foram colocadas. Desejo-vos uma excelente semana e encontramos-nos aqui novamente na próxima terça-feira. Muito Boa obrigada semana, pessoal. e muito boa Obrigada. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Beijinho, noite. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.